Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas para falar de um material muito legal que ainda pode ser encontrado pelas bancas aí, não lançou tem tanto tempo assim. E mesmo assim, com a quantidade de relançamentos que a Salvat faz, que tem livrarias que mantêm material por muito tempo, é possível, perfeitamente possível comprar. Não vai ser nada absurdo comprar não. É um material que pode ser interessante, tá? Acho que vale pensar sobre ele, tá? Não é daqueles para descartar direto não. Que é esse material aqui, Marvel Origens dos anos 70, ou aqui tá na verdade a década de 70, trazendo, cara, quantas origens? Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 origem de 8 personagens da Marvel, o que pode ser bem interessante, bem legal, e é muito bom para fazer uma análise a respeito da Marvel hoje, em 2017, tá? Falei um pouco no vídeo dos Stacy, da morte dos Stacy, sobre como a Marvel sempre foi atual e sempre se preocupou com temas da atualidade. E eu acho que isso é um tema muito relevante para a gente refletir, fazer uma reflexão séria mesmo e debater, obviamente, sobre o cenário atual da Marvel. Muito se fala que a Marvel simplesmente está apelando para determinadas coisas para simplesmente agradar e aumentar o número de vendas. Sim, isso... Em alguns pontos eu até concordo que existem até alguns exageros, sim, mas a Marvel se mostra uma HQ moderna e atual, visionária desde sempre, tá? Isso não é uma modinha da Marvel de agora de querer agradar todo mundo, de tentar fazer um quadrinho para vender para o público desse momento. Não, a Marvel sempre se preocupou com isso. Obviamente o mundo dos quadrinhos vive de vendas, cara, isso é inegável. Se as vendas diminuem, os quadrinhos são cancelados, são alterados, são modificados. Isso é óbvio, cara, o mundo dos quadrinhos é ganhar dinheiro. Mas a Marvel sempre foi atual desde sua origem, desde suas primeiras histórias. E ela sempre se preocupou em ser realista. E para ela ser realista, ela tem que ser atual. Ela tem que debater e ela tem que mostrar os temas que são relevantes para a atualidade em que se passa a revista, tá? Como as revistas se passam nos dias de hoje, elas têm que ter temas que se passem nos dias de hoje, cara. E os temas cotidianos são inegavelmente polêmicos hoje em dia, então vai acabar gerando polêmicas na revista também. Mas vamos falar dos anos 70, tá? Anos 70, a Marvel estava num momento bem legal, muito criativo, criando muitos personagens. Estados Unidos estava vivendo um momento muito diferenciado, né? A gente tinha crises políticas, crises étnicas, a gente tinha guerra do Vietnã, a gente tinha, muita coisa acontecendo. Recentemente o homem tinha pisado na lua, a gente, tava tendo uma série de coisas ali acontecendo nos anos 70. Estados Unidos devia estar uma loucura, cara. E aí, obviamente, os quadrinhos fluíram, né? Os quadrinhos serviram como uma válvula de escape e acabaram surgindo muitos personagens muito legais. Muitas coisas muito interessantes surgiram nos anos 70, como temas atuais para a época, tá? Eram coisas atuais, relevantes naquele momento e focadas em vender. Elas eram exploração do que se acontecia naquele momento para vender revista. E hoje você gosta das coisas que aconteceram, das mudanças que aconteceram com os personagens, dos personagens que foram criados naquela época, que na época eram modinha e foram criados para isso, tá? Então, quando eu digo que a Marvel pensa no futuro, que daqui a alguns anos ela pode estar estruturada por coisas que ela faz agora, não é simplesmente achismo, tá? Lógico que as coisas podem também não acontecer como eu tô supondo que podem acontecer, mas a Marvel se manter sempre atual e moderna é sim uma característica dela desde sempre, e isso reflete no futuro, tá? Então vamos analisar aqui as coisas que tem nessa revista? Vamos sim. Então vamos começar aqui. Eu fiz uma pequena cola com algumas informações, tem muita informação para uma revista só, tá? E aí vai me ajudar aqui. Bom, aqui nessa revista, como eu disse, a gente tem 8 origens. A maioria das histórias vem em edições únicas, trazendo a primeira aparição mesmo do personagem, que nem sempre é a origem do personagem, pode ser simplesmente a primeira aparição dele. Então a gente começa aqui com Luke Cage, de 1972, um personagem criado, sim, para atender a demanda de personagens negros na Marvel naquele momento. Vamos ver, cara, a consciência negra nos Estados Unidos estava num momento ali aflorado, a briga por direitos civis, tudo isso era um tema recorrente, cara, dos Estados Unidos naquela época.
E isso se prova também com o cinema Blaxploitation que estava rolando, entre outras coisas. Então, ter personagens negros na Marvel era extremamente importante, mas ele não podia ser simplesmente negro, cara. A Marvel sempre trabalhou o personagem todo, e o personagem fora da roupa de personagem, fora do uniforme. E isso foi feito de forma muito legal com a criação do Luke Cage. É uma origem muito parecida com aquela que a gente vê na série de TV, tá? Muito bem trabalhada, muito legal, e mostra ele mesmo na cadeia e passando por experimentos dentro da cadeia para se tornar um cara que vai lutar pela periferia, pelos negros. Sim, isso tudo foi construído lá em 1972. Totalmente moderno, relevante e atual para a época. E aí você acha que os Estados Unidos é um país altamente racista, ainda mais naquela época. Quando saiu um quadrinho desses, cara, o pessoal não torceu o nariz? E hoje tu se amarra na série da Netflix. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. 45 anos depois, a gente tem uma série da Netflix estourando, cara, de audiência, com esse personagem criado em 1972. Luke Cage, escrito por Art Goodwin e desenhado por George Tuska, tem uma origem muito legal, tá? Uma arte muito boa, uma revista que vale muito a pena e um material bem raro no Brasil, tá? Pré essa edição, só encontrei 2 registros dela sendo publicadas aqui no Brasil, de uma editora Guerrion que eu nunca tinha ouvido falar, ou Garrion. É uma editora pequena aqui do Rio de Janeiro ou de São Paulo, não tenho certeza. Talvez nem tenha comprado os direitos dessa edição, mas publicou isso no ano seguinte à publicação americana. E aí sim, a publicação mais conhecida, e a única conhecida mesmo, em Super Aventuras Marvel número 1 de 1982, 10 anos depois. Super Aventuras Marvel e Grandes Heróis Marvel, Heróis da TV também, eram revistas que costumavam trazer de vez em quando as origens, as primeiras aparições dos personagens. Então foi o caso na Super Aventuras número 1. Então é um material muito raro, cara. Você não vai encontrar facilmente. Talvez se o Luke Cage sair numa capa vermelha, obviamente vai vir essa edição. Se não, não existe muita perspectiva de você ler a origem que está lá na série, nos quadrinhos originais. Não tem, cara. A oportunidade é essa. Então, muito legal. Depois disso a gente vai para Warlock. Também criado, Adam Warlock, criado em 1972. Fiz um review aqui sobre o material capa vermelha do Warlock. Muito legal, que traz toda a origem dele e traz uma edição também, muitos anos depois, também muito boa. E aí, aqui também tem essa mesma primeira edição, tá? Ele criado pelo Alto Evolucionário, um personagem muito diferente do que ele viria a ser depois. Mas legal, tá? Não é nada fantástico, fora de série, mas é legal para conhecer um personagem que depois se tornou tão importante. Criado pelo Roy Thomas no roteiro, arte de Gil Kane. Porra, esses dois, a revista na mão deles, você sabe que é um material de qualidade, tá? Aqui no Brasil só encontrei registro de ser publicada fora da capa vermelha na saga de Thanos, se eu não me engano, a edição número 3, tá? Então, fora isso também é um material raro. E qual é a importância desse material? Cara, naquela época, a gente estava tendo a ficção científica sempre foi importante, principalmente para o cinema, literatura e tudo mais. Nos anos 50 teve muita coisa. Mas a gente teve, nos anos 60, a série do Star Trek, que não foi tão bem sucedida enquanto passava na televisão. E as reprises começaram em 69, no fim dos anos 60, e a série foi ganhando força com as reprises. Ela foi se tornando importante com as reprises. Então, o tema espacial, ficção científica, a Marvel explorando mais a parte cósmica, era um caminho óbvio, tá? E se a gente levar em conta que esse negócio foi se tornando tão interessante, que a gente em 77 tem Star Wars chegando nos cinemas. Então é algo bem importante. Os anos 70 foi algo ali, porra, fundamental para essa parte de ficção científica. Tá aí, então, a importância. A gente pode também já pular direto pro Nova, que foi criado em 76, que também tem uma relativa importância cósmica. Bebeu um pouco da fonte do Lanterna Verde, com a ideia de alguém passar os poderes, passar o manto de Guardião da Galáxia para alguém na Terra. A edição do Nova é uma edição bem desenhada, que funciona, mas aí é naquela ideia de buscar um personagem jovem para a história e tudo mais. Não é uma história tão fenomenal, tão fantástica assim.
Também é um material raro de se ver publicado aqui no Brasil. E é legal porque o Nova agora ganhou importância de novo. Então tem esse quesito de, porra, é um personagem que, porra, agora tá importante de novo e tal. Ver como é que ele surgiu lá em 1976. Pode ser legal, tá? O Nova vai ganhar muita importância na Marvel agora, totalmente diferente do Nova Marvel. Então pra quem tiver curiosidade, tá aí. Nova também tem a origem dele. Vamos para o Punho de Ferro. Punho de Ferro, o personagem mais relevante e legal do ano, cara. Começando o ano já, daqui a pouco a gente vai ter a série do Punho de Ferro na televisão. Televisão para quem tem Netflix ou no computador, mas Netflix vai estrear Punho de Ferro, que promete ser muito legal, porque é um personagem muito bom, riquíssimo, com uma mitologia muito grande, tá? E que é fantástico. Punho de Ferro, cara, eu não vou contar muito, porque para vocês verem durante o programa, né, a origem provavelmente vai ser contada, mas é um rapaz que acaba parando numa cidade mística, onde ele é treinado em artes marciais e acaba ganhando o manto, o poder do Punho de Ferro, do imortal Punho de Ferro. Uma origem muito legal, e essa é a única, esse é o único personagem que tem 2 edições publicadas. A gente tem as 2 primeiras edições do Punho de Ferro publicadas, trazendo a origem mesmo e mais uma historinha que, além de complementar a origem, também mostra ali uma primeira treta, ele cai na porrada ali, no início ali da busca por vingança dele, tal. Muito legal, muito legal. Punho de Ferro mais uma vez com a dupla Roy Thomas e Gil Kane, criado em 1974, trabalho muito legal. Tem uma publicação do Punho de Ferro na capa vermelha da Salvat, que traz a origem, tá? Traz essa primeira edição e traz a edição do Brubaker com o Matt Fraction. Agora tá me dando branco. Mas traz a fase do Punho de Ferro fantástica, cara. Material muito bom do Fraction com o Brubaker, que, porra, a Panini tá republicando também esse material. A gente tem o número 2 na banca nesse momento. No número 1 a gente tem uma volta que tá na capa vermelha, e tá no número 1 da Panini. A gente tem uma revisão dessa origem, contada, lógico, de uma forma mais moderna, com desenhos diferentes e tal, e abrindo alguns ganchos, alguns caminhos a mais para a história do Punho de Ferro. Mas a gênese dele tá aqui e é muito legal. E também um material raro, cara. Tirando a edição capa vermelha, que você pode ler essa edição, essa origem dele, você também encontra em Grandes Heróis Marvel número 3, que é de 1979, se eu não me engano. Não, é de 80 e pouco, 82, alguma coisa assim. E Heróis da TV número 6, essa sim, de 79. Porra, quando a editora Abril tinha acabado de pegar os direitos da Marvel, e aí tava com Heróis da TV e Capitão América sendo publicados em 2 mixes que traziam a porra toda. Então é um material muito raro, cara. Qual a relevância do Punho de Ferro naquele momento, então, Rodrigo? Cara, os Estados Unidos estava passando por um momento de furor em cima de coisas de cinema oriental. Em 73 o Bruce Lee tinha falecido e tinha trazido todo o cinema oriental para os Estados Unidos. Porra, a gente teve os filmes do Bruce Lee filmados nos Estados Unidos e tudo mais, e mais os filmes dele orientais chegando, e uma sobrecarga de filmes chineses, filmes de Kung Fu. Isso estava em muito sucesso naquele momento, tá? Você acha que Kill Bill, o Tarantino tirou a ideia de fazer Kill Bill de onde? Dos filmes que ele assistia na década de 70 nos cinemas vagabundos que passavam os filmes de Kung Fu orientais. Então era uma coisa que estava muito em moda, tá? O Mestre do Kung Fu foi criado também nessa época. Os 2 personagens que têm essa ligação direta com artes marciais foram criados na década de 70. O Mestre do Kung Fu, tem até aqui a data que o Mestre do Kung Fu foi criado. Mestre do Kung Fu, Rodrigo, acho o Mestre do Kung Fu. O Mestre do Kung Fu também foi criado em 74, com uma óbvia necessidade de trazer as artes marciais, de trazer conceitos orientais para os quadrinhos da Marvel. Tá aí 2 personagens muito legais criados naquele período, e com toda a justificativa de que naquele momento era vendável você fazer personagens ligados a artes marciais. Porra, Mestre do Kung Fu, cara, porra, é foda, né? Então, tá aí mais uma origem muito legal e que vale a pena dar uma guida. Essas 2 edições são muito boas, sim, tá? Temos também, cara, a primeira aparição do Wolverine. Aí eu não disse origem, é a primeira aparição.
porque o Wolverine aparece como um coadjuvante na revista do Hulk em 1974 também. Ele futuramente acabou ganhando muita importância, principalmente quando entrou para os X-Men, e aí começaram a trabalhar a mitologia dele e tudo mais, e ele virou um personagem foda e icônico, um dos maiores da Marvel na atualidade. Perdeu um pouco de força, mas teve um período que ele foi muito, muito grande. Wolverine surgiu já como arma X, já com uma fantasia escrota, que depois foi modificada, graças a Deus, que aquela era muito feia. Já como um cara baixinho, muito ágil, com garras de metal, tá? Perturbando ali a vida do Hulk, enquanto o Hulk estava no Canadá. Então, o Wolverine já era um agente canadense chamado Arma X. Daí, obviamente, depois se desenvolveu tudo isso. É uma história, assim, que já começada e termina, tá? É uma edição relativamente fraca, não traz nenhuma origem, até porque o Wolverine foi criando origens e a gente foi desmembrando isso com o passar dos anos. Não foi um bate-pronto que nem o Punho de Ferro, por exemplo. Foi assim que ele foi criado e acabou. Ou outros personagens tem nessa edição. Não, ele foi sendo desenvolvido com o passar das décadas seguintes, mas para quem nunca viu Wolverine aparecer pela primeira vez, é algo legal. Na capa vermelha do Wolverine tem essa edição também. E eu li isso em Wolverine número 100, da editora Abril, uma edição grossona, uma das últimas, se eu não me engano, Wolverine acabou na 102, na editora Abril. A edição grossona do Wolverine trouxe a primeira aparição dele também. Acho que é só nessa aí que tem. Bom, roteiro de Len Wein, arte de Herb Trimp. Então, essa é uma edição fraquinha, mas a quesito de curiosidade, para quem nunca leu, é uma oportunidade de você ter esse material e conhecer como foi que apareceu o Wolverine pela primeira vez. Temos também Capitão Britânia, criado em 1976 dentro da Marvel britânica, com o roteiro do Claremont, o nome dos X-Men, né? Chris Claremont, um monstro dos X-Men. Dentro da revista semanal, as publicações inglesas sempre foram diferenciadas, tá? A gente pega a revista 2000 AD, ela tem, para quem lê Juiz Dredd, esse tipo de histórias que eram publicadas na revista e são publicadas até hoje na revista 2000 AD, sabe que o formato de 20 e poucas páginas não é utilizado por eles. Eles usam formatos com menos páginas e essas periodicidades são diferentes e tal, é totalmente diferente do quadrinho americano. E a Marvel tinha uma revista semanal lá, e aí tinha que criar um personagem, o quê? Britânico, óbvio, já que os quadrinhos vão começar, então tem britânicos começando a escrever a parada. Eles têm a necessidade de criar personagens dele, e do mesmo jeito que a Marvel criou personagens de vários outros países. Você acha que não tem um brasileiro? Tem lá, o Carlos da Costa, o Mancha Solar. É um personagem tosco. Agora ele é líder dos Vingadores. A equipe dele dos Vingadores, sim. A gente tem um brasileiro, dono praticamente de uma equipe dos Vingadores. Olha só como é relevante o cenário atual do país dentro do universo Marvel. Então, a gente tem a criação desse personagem, Capitão Britânia. É uma origem bem tosquinha, dividida em várias partes, porque a edição era fininha, e eles juntaram as primeiras edições que compõem a primeira história do Capitão Britânia. Ainda muito diferente do personagem que o Alan Moore foi trabalhar depois e desenvolveu como personagem legal, bem diferente do personagem que participou de Excalibur e tal, mas tá ali, até o uniforme completamente diferente, mas tá ali a primeira aparição dele, a quesito de curiosidade. Material muito raro também, não lembro onde isso saiu anteriormente, também não consegui achar nada assim muito claro se essa bodega tinha sido publicada antes. Então é uma oportunidade caso você tenha interesse em conhecer a origem do Capitão Britânia. Temos também essa sim, uma origem fantástica e mais fácil de encontrar, que é a do Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma, criado em 1972, está na revista do Motoqueiro Fantasma, capa vermelha. Tá na coleção histórica Marvel Motoqueiro Fantasma e tá também aonde? Tem mais algumas revistas de heróis da TV, alguma coisa assim que tem a origem do Motoqueiro Fantasma. Mas tem duas recentes que você pode ler. Motoqueiro Fantasma é um personagem totalmente diferente do resto do contexto, cara. Um personagem que vende a alma pro diabo, literalmente. Ele faz um pacto satânico, um ritual satânico para vender a alma dele pro diabo em troca de um determinado favor, que a gente não conta para não estragar a história, mas ele faz isso, cara. Totalmente surreal você imaginar um personagem que se tornaria um super-herói fazer uma coisa assim. É uma revista com um outro nível completamente diferente. Recomendo muito que você compre a coleção histórica Marvel para ler a continuação disso, que aqui você só tem a primeira edição, cara. Então, para você ver como é que se desenrola depois,
pacto com o diabo mesmo, capeta, satânico, negócio de louco. Muito legal, muito legal. Acho que vale dar uma olhada. Por que criar um personagem tão obscuro num país tão religioso e conservador quanto os Estados Unidos? Imagina a galera descobrir que tava saindo um personagem que vendeu a alma pro diabo, cara. Lógico que existiam revistas de terror, sim, e a ideia também era criar mais uma revista de terror, mas acabou que depois se tornou um super-herói da Marvel. Obviamente, além do contexto terror, que foi ganhando força nos anos 70 no mundo dos quadrinhos, com o surgimento do Monstro do Pântano depois e tudo mais, outros personagens também apareceram ali, outras revistas de terror, a gente tem que ver que cinema de terror estava ganhando muita força, principalmente com esse tipo de temática, com temática de satanismo. Isso é uma coisa que fascina as pessoas, né? Você vê lá, desde 60 e quanto? 68, eu anotei aqui a data porque eu não podia esquecer. 68 que foi lançado o filme Bebê de Rosemary. Então você já tem ali uma prova de como isso era interessante, como isso era legal, como, oh meu Deus, exorcismos, Exorcista saiu alguns anos depois, mas o tema terror, diabo, satanismo, temas da religião ali envolvendo esse tipo de coisa, já era uma coisa muito interessante nos anos 60 e 70, e aí surge esse personagem. Obviamente, além de você botar uma moto, uma roupa de couro, que também tem todo um atrativo visual, na época também isso poderia ter ali um grande interesse público por causa desse tipo de coisa. Então, Origem do Motoqueiro Fantasma é um personagem bem diferente, bem legal e que vale a pena dar uma olhada. Pra fechar, a gente tem Stan Lee e John Buscema, fazendo a Mulher Hulk. Faltou uma, não? Tem ainda, antes de chegar na Mulher Hulk, tá? Tem a Mulher Aranha, que eu não anotei aqui. Mulher Aranha. Mulher Aranha de 1977. Uma personagem que tem uma origem bem fraquinha, tá? Uma historinha ali que eu nem sei se ela ia realmente pra frente, mas funciona, tá? Funciona. É mais um material que não é tão fácil de você encontrar. A personagem hoje tem relativa importância, existem mais um monte de outras variações de Mulher-Aranha por aí, mas é uma personagem que surge ali numa briga com a SHIELD, com o Nick Fury e tal, e uma HQzinha, uma das mais fracas da história, da edição. Mas, a quesito de curiosidade, eu nunca tinha lido a Origem da Mulher-Aranha, foi legal ler a primeira edição dela, tá? Então, obviamente, eu não preciso nem dizer porque ela e a Mulher Hulk foram criadas mais ou menos nessa época, que é justamente na ideia de se aumentar o panteão de personagens de heroínas femininas. Heroínas tem que ser femininas, né? De heroínas na Marvel. Por muito tempo a Marvel deve ter tido só a Mulher Invisível e a Garota Marvel, cara. Depois, obviamente, esse número foi aumentando, mas tinha que aumentar mais. Então, Mulher-Aranha tá aí pra isso. E fechando, Mulher Hulk, essa sim com uma história muito legalzinha, porque é roteiro de Stan Lee e arte de John Buscema, trazendo a prima do Bruce Banner através a advogada prima dele, através de uma transfusão de sangue, acaba ganhando poderes de Hulk. Uma história legal, divertida ali e tal. Isso se desenvolveu depois numa personagem que hoje tem uma enorme importância, tá ali dentro do grupo de Vingadoras também, do V-Force, tá? Nome tosco, eu prefiro ainda A-Force. Mas temos aí a Mulher Hulk, que foi ao longo do tempo retratada com umas HQs mais de humor e tal. Tem uma fase, se eu não me engano, do John Barney, que é bem legal, da Mulher Hulk. Então tem uns materiais muito legais ali pra frente. E é bom pra ver a origem dessa personagem, que é uma personagem muito conhecida e que muita gente pode não ter lido a origem dela. Então temos 8 origens aqui, algumas bem legais, algumas requisitos de curiosidade, algumas muito raras no Brasil, mas todas elas muito legais, muito relevantes, interessantes, cara. Acho que é uma revista que vale a pena, embora tenha um valor elevado, né, R$40, por revistas que não trazem histórias continuadas, não trazem arcos, trazem simplesmente edições de origem ou primeira aparição. Mas acho que para quem quer aumentar o leque, quem quer conhecer mais coisa, quem quer ler mais coisa, dizer e poder dizer que, porra, eu li a origem de fulano, ciclano e tal, já li a primeira aparição, tá, já me norteei. Eu vi no filme ou na série como é que começou, eu li no quadrinho, realmente essa tá bem fiel ao que estava no quadrinho. Eu acho legal, cara. Acho legal, tá? Então, Origens da década de 70, tá na banca ou não. Se não tiver, daqui a pouco relança, tá? Eu acho que vale a pena e eu acho que é legal e acho que vale a reflexão
a respeito de como a Marvel sempre esteve interessada no que acontece no momento. Sempre temas atuais e relevantes para o público consumidor, tá? Então, se o público quer Kung Fu, mestre do Kung Fu e Punho de Ferro, vão criar os personagens ali. E aí, daí pra frente, o interesse é o que move a Marvel a fazer os quadrinhos. Políticas diferentes à parte do que Marvel e DC fazem, tá? A Marvel sempre fez isso e a Marvel tem os méritos de trazer personagens mais humanos e isso acaba sendo extremamente fundamental. Quando você cria personagens com um contexto mais humanizado, mais realista, que moram em cidades que existem. Atualmente a Marvel se espalhou pelos Estados Unidos e deixou de concentrar tudo em Nova York para mostrar como havia necessidade de você descentralizar esse tipo de coisa. Então tem muita coisa relevante ali para dizer que é simplesmente uma apelação. É uma apelação, mas sempre foi, tá? E ela sempre fez isso, sempre criou personagens e mudou o que era necessário, fez alterações e tudo mais. E quando a alteração te agrada depois de muitos anos, você não reclama, né? Gente, quando eu digo você, eu não tô dizendo ninguém especificamente não, tá? Não tô reclamando com nenhum de vocês, por favor, tá? Entendam isso. É a forma de eu generalizar alguém que pode estar ali reclamando muito e dizendo que é um absurdo e tudo mais. Reflita um pouquinho, tá? Se você não concorda mesmo, não tem problema. Você tem o direito de não concordar e achar que é uma merda. Pô, acho que tem. É uma merda, fala que é uma merda, isso aí. Tá ótimo, tá? Mas eu acho que tá no caminho, cara. Acho que o caminho é esse. Acho que tem que se tornar relevante e atual. Se o que tá acontecendo nos filmes é o que mais agrada, o tipo de filme. O tipo de filme, cara, que passa no cinema influi em como os quadrinhos vão andar. É só você ver os quadrinhos dos anos 90, cara. Que eles tinham muita ação e pouca história. Tinham personagens que eram mesmo Schwarzenegger, Stallone, Van Damme. E os personagens morreram todos porque era o que interessava naquele momento. Superação, catástrofes dos anos 90. Então, que supervalorização de desenhos bizarros e quase nenhum roteiro. As coisas vão mudando, tá? Mas isso é só o meu pensamento, tá? Não sou o dono da verdade também, nada disso. Eu só tô aqui mostrando o que eu penso, refletindo em cima das coisas que eu leio, tá? Eu leio isso aqui, eu vejo, porra, os anos 70 dos Estados Unidos estão aqui, cara. Os anos 70 estão aqui. Os anos de 2017 tem que estar no quadrinho, porra. É o quadrinho atual, cacete. Tá bom? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Tá, não fiquem chateados se vocês discordam ou não, vocês têm todo o direito de discordar, a gente pode debater tranquilamente. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham assistido esse programa enorme, mas tinha um monte de coisa pra falar, acho que era necessário. Deixe seu like, seu comentário aí, beleza? E pra galera nova no canal, bem-vindo, espero que tenham gostado também. Acompanhe a gente por aqui pelo Facebook do Barbas. Aqui comigo, Rodrigo, um abraço e até o próximo programa.